Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana, professora de História do Brasil aqui no Enemzando, e hoje eu vim trazer para vocês uma revisão para ajudar no simulado que vai acontecer no dia 8. Bom, a gente vai revisar aqui então as 3 matérias que vocês viram comigo, que é primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado. Bom, primeiro reinado, o que você tem que saber? Constituição de 1824. Poder moderador. Então, a gente vai ter o poder moderador com o Dom Pedro I e com o Dom Pedro II, ok? Isso é muito importante. Eles interviam diretamente na política do Império. Bom, segundo ponto importante, voto censitário. O que é o voto censitário? É quando só que pode votar quem tem uma determinada renda, que no caso era muito alta, então só votavam os ricos latifundiários. Bom, esse voto é importante porque, lembrando que a segunda Constituição brasileira vai ser 1891, já na República da Espada. Então, de 1824 até 1891, a gente vai ter o voto censitário, ok? Excluindo uma grande parte da população, a maioria da população está excluída. Bom, primeiro reinado, a gente tem ainda um longo período de crise, certo? A gente vai ter a Confederação do Equador, é importante lembrar dela, a Guerra da Cisplatina, e a gente tem que lembrar que Dom Pedro I vai abdicar do trono para poder voltar para Portugal e vai deixar um trono no nome do seu filho, que ainda era menor de idade. Como ele era ainda menor de idade, vai se iniciar o período regencial, até que ele possa completar a maioridade. Bom, período regencial. Principal coisa, instabilidade política. Se cair período regencial, você lembra que é um período instável politicamente. Vão te perguntar isso, certo? Então, a gente lembra, aqui no período regencial já começamos o conflito entre liberais e conservadores. Então, a primeira regência una é o avanço liberal, a segunda regência una é o regresso conservador. Esse regresso conservador que vai ser derrubado com o golpe da maioridade. Bom, período instável, a gente lembra disso, com muitas revoltas por todo o país, revoltas separatistas, inclusive como a Farroupilha, por exemplo, e a Sabinada, a Farroupilha mais efetiva. Bom, então, a regência do Araújo de Lima vai terminar com o golpe da maioridade, mas antes disso a gente tem que lembrar da Guarda Nacional. O que foi a Guarda Nacional? A Guarda Nacional era aquela guarda onde cada elite latifundiária, cada chefe de elite latifundiária, certo? Quem mandava na província tinha a sua própria Guarda Nacional. Isso cria uma espécie de coronelismo, que a gente vai ver mais pra frente, e um federalismo no Império Brasileiro. Que federalismo? Como temos nos Estados Unidos hoje, por exemplo. Então, cada província tem uma autonomia específica e pode, com a sua Guarda Nacional, a justiça pode acontecer de forma diferente em cada província. Bom, então aqui a gente acaba o período regencial com o golpe da maioridade, que foi articulado pelos liberais contra a regência conservadora do Araújo de Lima. E por que acontece o golpe da maioridade? Porque Dom Pedro II ainda era menor de idade, certo? Então acontece esse golpe e ele assume o poder. Ok, segundo reinado, o que a gente vai lembrar? Um Brasil agroexportador. Vão te perguntar qual era o principal produto exportado pelo Brasil? Café. Falou segundo reinado, café. Lembra disso, ok? Então a gente vai lembrar da região de São Paulo e a região do Rio. Bom, além disso, o que temos de muito importante no segundo reinado? Temos a pressão inglesa. Pressão inglesa para quê? Para abolição do tráfico de escravos, certo? Então, a gente vai lembrar das leis abolicionistas? Sim. Qual é a principal delas? Lei Áurea? Não. Eusébio de Queiroz, 1850, proíbe o tráfico intercontinental de escravos. Ela é a mais importante. Por quê? Porque ela impulsiona a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Falou imigração? Parceria ruim, colonato um pouco melhor, ok? A gente vai lembrar desses dois modelos. Bom, temos também segundo reinado, vamos caminhar para um período de crise. Por quê? Vamos lá, Guerra do Paraguai. Temos a Guerra do Paraguai com Solano Lopes no Paraguai contra a Tríplice Aliança, Argentina, Brasil, Uruguai. Solano Lopes, imperialista, queria expandir as suas fronteiras para criar o Grande Paraguai. Invade Mato Grosso, começa a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, como qualquer guerra, aumenta a dívida interna do Brasil e para o Paraguai as consequências são piores ainda. Uma grande crise.
Bom, temos as questões para o fim do segundo reinado, que é importante lembrar. Questão religiosa, Papa queria fim da maçonaria, Dom Pedro era maçom, não vai ter o fim da maçonaria, Igreja rompe com o segundo reinado. O que temos também? Questão republicana, tínhamos os republicanistas, queriam a república, em São Paulo principalmente, Partido Republicano Paulista, e também aqueles escravos que voltaram da Guerra do Paraguai e ainda se viam seus parentes, viam aqueles que viviam com ele sendo açoitados, sendo castigados e trabalhando de forma forçada. Temos também a questão abolicionista, tanto pressão da Inglaterra como pressão interna. Temos a questão Christie, problemas com a embaixada inglesa, problemas com o embaixador Christie no Brasil, certo? Temos também a questão militar, aqueles militares que voltaram da Guerra do Paraguai e agora exigem maior participação política. Então, foram essas as questões que levaram ao fim do segundo reinado, certo? Então, é bom e importante ressaltar também que, com a assinatura da Lei Áurea em 88, acaba o Império em 89. Não é uma coincidência, ok? Então, foi isso, pessoal. Essa foi a nossa revisão. Espero que vocês consigam ir muito bem no simulado. Desejo boa sorte a todos e até a próxima aula.